É comum nós ouvirmos por aí o termo psicopata, como uma forma de criticar, dar nome a alguém com comportamentos horríveis, muitas vezes que a gente não consegue nem explicar. Uma situação, por exemplo, relacional, num relacionamento, encontrar um personagem assim é sempre muito drástico, porque além do mal que ele objetivamente faz, tem uma pessoa emocionalmente envolvida, ou seja, uma dor ainda mais potencializada. Mas, de fato, o que será que é o psicopata, né? A gente usa esse termo tão popularmente. De fato, pensando em psicologia, em psique humana, quem é esse personagem? Como ele se comporta? E sendo ele, então, essa peça tão difícil de lidar, como que ele mantém e atrai pessoas para estarem apaixonadas por ele? E pior, como que ele mantém essa pessoa, mesmo com todo esse comportamento, interessada, admirada, mais uma vez, apaixonada por ele? É isso que nós vamos entender hoje. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Esse é um espaço para a gente refletir sobre psicologia, emoções humanas, e se você gosta desse tema, quero te convidar para se inscrever aqui no canal, a curtir o vídeo, não só para nós estarmos juntos, mas também para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Então vamos lá. A primeira coisa para entendermos é que estrutura de personalidade é essa que nós estamos lidando. E aqui eu coloquei a estrutura sociopata. Mas, Vitor, você acabou de falar psicopata, agora sociopata? Exato. Eu quero que a gente entenda que há vários nomes e ainda muitos outros que se dão para essa estrutura. Então, psicopata, sociopata, transtorno antissocial, distúrbios antissociais, são todos nomes que podem ser pensados para essa estrutura psíquica. Lembrando que quando eu falo de antissocial, não é esse antissocial que a gente vê comumente aí, é que a estrutura carrega de fato um lugar de antissociabilidade muito forte. Mas vamos nos concentrar nesses termos mais comuns mesmo, psicopata, sociopata, e entender a estrutura desse sujeito. Olha, pensamos então que no nosso desenvolvimento psíquico, lá quando a gente nasce é um bebezinho, nós vamos nos desenvolvendo e aprendendo mais coisas até atingir estruturas mais sofisticadas e que nelas possam ser adquiridas, absorvidas capacidades, habilidades que são essas que a gente lida no dia a dia. Quando nós estamos passando numa estrutura psicopata, também há um outro nome, para perversão, um nome mais clássico, a gente está usando o entendimento de que o desenvolvimento desse ser foi psicologicamente até em um certo ponto, a estrutura se concretizou ali, se solidificou ali e não conseguiu fazer uma nova evolução, que, num termo também clássico, seria evoluir para a neurose. Mas, pensando então em termos mais populares, ela não se desenvolveu tanto quanto deveria e ficou parado no lugar que a gente fala da psicopatia, sociopatia, nos distúrbios antissociais ou na estrutura perversa. Muito bem. Entendendo isso, não quer dizer que esse sujeito não está cognitivamente hábil para aprender, amadurecer e aprender as coisas do mundo. Nós estamos falando de que estrutura, de que plataforma ele parte. E aqui que está a questão, que estrutura é essa que a gente está falando? Essa é uma estrutura onde esse sujeito ele tem dimensão da realidade, ele consegue compreender que o outro é o outro, de que essa outra pessoa tem uma história, tem um nome, que ele está inserido em uma sociedade, que ele está inserido em um sistema, mas emocionalmente não há nenhuma empatia por esse outro. E algumas outras características vêm junto com essa estrutura. Por exemplo, o extremo narcisismo, porque se não há empatia pelo outro, só sobra a emoção por mim mesmo, então eu desenvolvo o lugar do narcísico, e esse lugar narcísico tem o dom de vivenciar seu narcisismo em diversas formas. Por exemplo, então é uma pessoa que gosta muito de seduzir, uma pessoa que gosta de dominar, de enganar, né, de sempre colocar esse outro numa espécie de redoma mesmo, assim, esse outro está nas minhas mãos. Esse é o funcionamento do psicopata, né, dessa estrutura. Então, é importante que a gente entenda esse lugar para começar a entender essa pergunta que a gente fez. Como um psicopata mantém uma pessoa apaixonada por ele? Bom, ele tem a frieza suficiente para fazer todas as doses, atitudes e manejos suficientes para que esta pessoa se apaixone, fique realmente entregue. Numa frieza que muitas vezes uma pessoa que caminhou no seu desenvolvimento psíquico não consegue. A gente tem limite, a gente tem estresses, medos, confusões. Ele não. Ele só quer viver a capacidade de vivenciar esse olhar narcisista, esse olhar de conquistar, de seduzir. Então, sendo assim,
o seu alvo, sua forma estratégica de agir é muito certeira, é muito manipuladora. Mas vamos entender um pouco melhor isso no nosso próximo ponto. E eu preciso chamar esse ponto de um encontro complementar, porque pensar em complementariedade para que essa estrutura ganhe essa potência de dominância é absolutamente importante. Por quê? Que complemento é esse? Se nós estamos falando, então, dessa estrutura que tão avança, tão é técnica e, de certa forma, então, não vai ter empatia, vai sempre construir uma certa teatralidade, sempre voltar assim com muito poder, com um olhar muito grandioso de si mesmo, é preciso que essa outra pessoa esteja suscetível a olhar para tudo isso e encontrar olhar admirado, olhar de atração. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente pôde, no seu desenvolvimento psíquico, olhar para perfis assim e falar, não me interessa, porque, sei lá, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa muito cheia de si, é uma pessoa, entre aspas, desumana, eu não quero, eu não me envolvo. Seja lá o que for, que estrutura for, que história for, eu não quero. Agora, uma pessoa que está mais empobrecida desse raciocínio e está mais ferida, talvez, né? Passou por questões de autoestima pesadas, então tem uma autoestima mais ferida, vem talvez de histórias de grandes entristecimentos ou grandes frustrações. A hora que ela encontra, né, esse super personagem, né, cheio de si, cheio dessa atuação, talvez ela se encante. Talvez ela fale, finalmente encontrei o que eu sempre procurei. Porque a dose vai chegar tão falsamente certa que vai ser a dose da atenção suficiente, do desprezo suficiente, né, da sedução exata para que esse domínio ocorra e essa pessoa acaba cedendo. Então aí acaba se concretizando mesmo essa mistura tão complementar, aonde então o funcionamento está dado. O psicopata está sobre a dominância, né? Está conseguindo, ou melhor, o outro está sobre a dominância do psicopata e assim então esse lugar está estabelecido. Ao ponto de que, se essa pessoa não vê esse psicopata com esse olhar grandioso e tudo mais, bom, esse psicopata perde todo o seu poderio. E aí o perigo é que um psicopata, de fato, pode até atentar para uma violência, para alguma coisa assim, mas fato é, ali não é o lugar que ele quer estar. No melhor dos casos, que parta, que vá embora, mas não é o lugar que ele quer estar. Então é sempre preciso que, nesse campo que ele atua, há um complemento, um sujeito que também dê condições dele atuar. E aí então entendemos, né, como que esse apaixonamento se faz e se faz de forma tão enraizado, porque são perfis muito diferentes, mas absolutamente complementares, dando condição dessa prisão recíproca que possa ser vivida. E aí, para a gente imaginar como que isso pode ser resolvido, no sentido de sair dessa, né, de não entrar nesse campo, quero trazer uma frase, um ponto que, inclusive, é uma metáfora interessante para a gente entender a força necessária. Eu coloquei assim, a força para sair da atmosfera. Eu escolhi a palavra atmosfera porque eu quero, como forma da gente aprender aqui, uma forma mais didática, pensar mesmo num foguete. E olha, para um foguete conseguir sair da nossa atmosfera terrestre, ele precisa fazer muita força, né? Tanto que, sei lá, 90% de um foguete é só tanque de combustível, né? Alimentando a turbina dele, o foguete dele, seja lá o que for, para que ele saia da atmosfera. Porque ele está lutando contra a gravidade, né? Contra a resistência do ar, contra todos os elementos que fazem com que a gente fique aqui fixado na Terra. Essa mesma força é o que a gente pode imaginar como forma de sair dessa atmosfera. Essa atmosfera dominada, essa atmosfera de inferioridade que precisa ser vencida, precisa que o sujeito central exerça uma força tão grande capaz de vazar, transbordar, ir para o vácuo que está na ausência dessa atmosfera. Muito bem, e que força é essa? Realmente, se a gente já está falando de uma pessoa tão ferida, tão desgastada, pensar em uma potência tão forte é quase incoerente, né? Como que isso vai ser possível? Então, infelizmente, em muitos casos isso acontece a partir de grandes sustos ou grandes problemas. Por exemplo, esse psicopata saiu de qualquer lugar da tal teatralidade social, então ele já foi para uma violência, ele já foi para algo muito agressivo, já foi para algo que assustou e de repente esse susto coloca essa pessoa em potência, ou às vezes a família, as pessoas ao redor vão conseguindo alimentar essa potência, uma terapia ativa entrando, às vezes até uma medicação tirando um pouco da depressão e colocando um pouco mais de atividade psíquica, enfim.
É uma série de coisas que precisam dar combustão para que esse sujeito saia. Normalmente a gente quer agir muito antes de qualquer problema aconteça, né? A gente quer cuidar disso. Então fica difícil, porque esse sujeito não está preparado para entender que a pessoa com a qual ele está apaixonado talvez seja essa densidade toda, talvez seja esse problema todo. Então é preciso muito cuidado, muito zelo, muita intervenção, muita terapia e ao mesmo tempo tentar vencer as resistências e mostrar mesmo, mostrar o mundo, mostrar o que está além dessa atmosfera, falar, olha lá, olha como é por ali, olha como é por aqui. Não é para ser normal isso que você está vivendo, né? Não é para ser assim. E aí então tentar ir lapidando essa saída. Não é fácil, é trabalhoso, mas é possível e é o mais saudável. Bom, eu me limito a ficar por aqui, porque senão a gente vai entrando em lugares tão individuais que a gente perde o foco dessa provocação ampliada que eu quis fazer, que possa, no mínimo, conversar com todo mundo que possa reconhecer ou viver uma situação como essa. Então, é preciso zelo? Sim, mas é preciso entender também que há uma pessoa absolutamente ferida contra uma outra absolutamente estratégica e isso sim causa uma grande prisão. Então há muita força a ser vencida, mas é nas individualidades que a gente consegue entender aonde está nessa combustão necessária, indo na história pessoal, indo nas histórias individuais, entendendo aonde está ferido, aonde que essa pessoa cedeu para que isso pudesse ser vivido e assim então ir consertando. Por isso o apoio profissional é tão importante. Bom, quero agradecer pela confiança que teve em mim, nas minhas palavras, por confiar nas minhas reflexões até aqui. Quero mais uma vez te convidar a se inscrever aqui no canal, a curtir o vídeo e te convidar para comentar aqui, conta qual é essa história, se você já viu algo assim acontecer, se você já passou por isso. E a sua reflexão sempre vai nos ajudar muito a continuar construindo os próximos pensamentos. Até aqui, como sempre, eu te desejo que você seja muito feliz e que estamos super no caminho certo. Um beijão!